Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje o nosso foco recai sobre uma das estruturas mais complexas e vitais de todo o nosso planeta. Como as nossas fontes de hoje se referem às notícias quentes do dia sobre um estudo recém-publicado na renomada revista Nature, a gente precisa analisar tudo isso de forma profunda e completa. Todo o material vai ser utilizado de forma bem detalhada por aqui. A ciência está nos trazendo um alerta sem precedentes sobre o futuro da maior floresta tropical da Terra. Então vamos mergulhar juntos nesse dossiê científico que mapeia não apenas os riscos assustadores do desmatamento, mas também as imensas recompensas da proteção ambiental. Bom, para a gente não se perder, vamos dar uma olhadinha rápida na nossa agenda. A gente estruturou tudo em 5 passos. Primeiro, a máquina de clima da floresta tropical. 2, o perigoso ciclo de feedback. 3, cruzando o ponto de não retorno. 4, o desafio político global. E, por fim, a parte 5, evitando o colapso ecológico. Então vamos lá. Parte 1. A máquina de clima da floresta tropical. Entendendo a mecânica do ecossistema. Para a gente compreender plenamente o tamanho do problema, primeiro a gente precisa entender como a Amazônia funciona no seu estado natural, sem a nossa interferência. A floresta é um sistema super dinâmico. E o conceito central desse novo estudo da Nature é o famoso ponto de não retorno. Mas o que isso significa na vida real? É basicamente um limite, uma linha na areia. Uma vez que esse limite é ultrapassado, começa uma transformação que, embora seja aos pouquinhos, é profunda e irreversível. A partir desse exato ponto crítico, o ecossistema perde a capacidade de reter umidade, e a floresta entra num processo solitário e sem volta para virar uma planície degradada, parecida com uma savana aberta. E por que isso importa para todo mundo? Olha só esse número, mais de 1 bilhão de toneladas. É uma quantidade simplesmente gigantesca de dióxido de carbono que a Amazônia suga da atmosfera todos os anos. É como se a floresta fosse o nosso maior filtro tropical, guardando esse carbono e ajudando ativamente a limpar a bagunça das nossas emissões. Se a gente perde a Amazônia, a gente literalmente perde um dos nossos maiores escudos contra o aquecimento global. E a mecânica por trás disso é genial. A floresta é literalmente uma máquina meteorológica viva que cria sua própria chuva em 3 passos. Passo 1, as raízes sugam a água que está lá no fundo no subsolo. Passo 2, as copas das árvores e as folhas transpiram, liberando toda essa umidade para o ar. E o passo 3, essa umidade imensa se condensa e vira a chuva da região. Ou seja, a floresta garante a sua própria sobrevivência gerando a sua própria água. Incrível, né? Tem uma citação do Dr. Bernardo M. Flores, da Universidade de Santiago de Compostela, e um dos autores da pesquisa que bate bem nessa tecla. Ele diz que, se a gente perde a floresta, a gente perde as chuvas, porque essa interação é o coração da resiliência da Amazônia. Segundo ele, cruzar esse limite teria consequências absolutamente catastróficas para todo o planeta. Não tem como amenizar isso. E isso nos leva à parte 2, o perigoso ciclo de feedback, quando a degradação alimenta o aquecimento. O grande problema é que essa máquina perfeita está sob ataque constante. Nas últimas décadas, a ação humana vem batendo duro na floresta. O famoso arco do desmatamento no Brasil é movido basicamente por 4 frentes: incêndios florestais fora de controle, extração de madeira, mineração e, claro, a expansão acelerada da agricultura. E a pior consequência disso tudo é que aquelas áreas que antes sugavam o carbono estão virando fontes de emissão. Elas passam a liberar carbono e aquecer ainda mais a Terra. Então, o ponto crucial de tudo isso é entender o efeito cascata. As pesquisas mais recentes confirmam que o desmatamento é um dos maiores culpados pela falta de chuvas cessentes na região. E isso cria um ciclo vicioso, um verdadeiro efeito bumerangue. Menos árvores significa menos umidade no ar. Menos umidade gera um clima muito mais seco, o que, por sua vez, faz com que os incêndios e as secas fiquem muito piores. É a destruição alimentando mais destruição. Agora vamos para a parte 3, cruzando o ponto de não retorno. Vamos ver os cálculos dos limites do colapso. E isso ilustra brilhantemente o tamanho do nosso problema atual. O grupo de pesquisa da Nature, liderado pelo Dr. Nico Wunderling, calculou o embate entre a força natural da floresta e a interferência humana. No mundo teórico, perfeitinho, sem desmatamento nenhum, a Amazônia aguentaria até 3,7 graus Celsius de aquecimento global. Ela é muito forte. Só que a realidade de hoje não é essa. A gente já aqueceu o planeta em cerca de 1,4 graus Celsius e pelo menos 17% de toda a floresta já foi para o chão. Olhando para os números exatos, a coisa fica ainda mais tensa. O estudo cravou que, num cenário de aquecimento acima de 1,5 graus Celsius, se a gente atingir 22% de desmatamento, o colapso estrutural é quase certo. Gente, a gente já perdeu 17%. Isso quer dizer que estamos a míseros 5% de distância desse ponto de não retorno. A janela para a gente agir está se fechando numa velocidade absurda.
E o motivo desse número ser tão preciso agora é uma inovação na forma de fazer a pesquisa. Como o próprio Dr. Wunderling explica, antigamente a galera estudava o aquecimento de um lado e o desmatamento do outro. Esse estudo é inovador justamente porque juntou as duas coisas ao mesmo tempo. E quando você soma a mudança climática com as motosserras, o impacto na biodiversidade é muito mais agressivo do que a gente imaginava. Parte 4. O desafio político global. Compromissos versus realidade. Bom, com toda essa matemática na mesa, a gente precisa olhar para os governos e para o cenário internacional. Se a gente pegar uma linha do tempo, dá para ver as previsões se concretizando. Há mais de 10 anos, o cientista brasileiro Carlos Nobre já falava sobre essa mistura explosiva de clima e desmatamento. Hoje, já batemos 1,4 graus de aquecimento. Tem aquela meta global bonita de parar o desmatamento até 2030, mas, segundo o Dr. Flores, no ritmo que a gente está indo, a zona de perigo real e final vai chegar em mais ou menos 25 anos. E quando a gente compara os acordos no papel com a realidade, o choque é grande. As fontes relatam isso de forma bem direta. Mais de 140 países prometeram reverter a perda florestal até 2030, mas a taxa real de desmatamento no mundo continua 70% acima do que deveria ser para cumprir essa meta. O Acordo de Paris tenta segurar o aquecimento em 1,5 graus, mas a comunidade científica avisa que provavelmente vamos estourar esse limite. E a política tem um peso forte nisso. Vimos, por exemplo, os Estados Unidos se retirarem do acordo durante o governo Trump, o que mostra como essas metas diplomáticas são super frágeis na prática. O Dr. Carlos Nobre, que estuda a Amazônia há décadas, traz uma realidade dura que a gente precisa encarar. Os modelos climáticos mostram que existe uma inércia no clima. Ou seja, mesmo que a humanidade corte todas as emissões de gases poluentes para ontem, o estresse que a Amazônia já acumulou vai continuar reverberando. O desafio pela frente é, sem exageros, monumental. O que nos leva à nossa última etapa. Parte 5, evitando o colapso ecológico. Vamos falar sobre variáveis inexploradas e formas de mitigação. Mas olha só, nem tudo está 100% selado. Existem incertezas que ainda podem mudar esse jogo. O Dr. Flores ressalta que os cálculos têm variáveis inexploradas. Por exemplo, os modelos ainda não sabem ao certo como áreas parcialmente degradadas vão reagir, nem conseguem prever o ritmo exato do aumento dos incêndios. Mas tem um lado muito bom nisso. Áreas que estão em regeneração natural começam a restaurar a umidade local. E isso também não entrou totalmente nessa conta. E o que é realmente interessante e otimista desse último ponto é que a ciência aponta um caminho muito claro. Evitar esse colapso no meio do século exige desmatamento zero o mais rápido possível e muita restauração de terra. E quer saber de uma coisa boa? O Brasil mostrou recentemente que é totalmente possível retardar e conter essa perda. A natureza é forte, as florestas tropicais conseguem se recuperar numa velocidade surpreendente se a gente simplesmente der uma chance para elas. E com isso, chegamos ao fim da nossa análise detalhada de hoje. Mas a grande questão que não quer calar é a seguinte: considerando todos esses desafios e também o nosso potencial de regeneração, será que a humanidade vai conseguir pisar no freio do desmatamento antes que essa contagem regressiva de 25 anos termine? A gente quer muito saber a opinião de todo mundo que acompanha a gente por aqui, então deixem as respostas nos comentários. E claro, para quem gosta deste tipo de conteúdo, considere nos apoiar. O link do Apoia-se está na descrição desta apresentação. Não esqueçam de curtir e se inscrever no canal. Muito obrigado pela companhia de sempre e até a próxima análise.